Boa noite a todos. Que saudade, né? A gente fica 2 semanas fora, né? 2 semanas de férias e já dá uma saudade. Boa noite, pessoal do YouTube, do Instagram, das nossas redes sociais. Boa noite, queridos irmãos. Vamos, então, estrear o nosso ano, né, com o estudo do capítulo 17. Está aí marcadinho na página 221. Olha só que maravilha de tema. Sede perfeitos, aí dá um peso, né, de pensar, meu, como eu vou ser perfeito. Aí a gente tem o exemplo de Jesus, que é nosso irmão de... Tá mais alto? Tá. Bom, pessoal aí de trás, tem que dar uma aumentada. Tá bom, vou então ir para o meu natural, que já é falar alto mesmo, então não preciso ser comedida, então tá. Então vamos lá, lembrando então do nosso maior exemplo, que é Jesus, que foi o Espírito mais perfeito que passou aqui pelo nosso planeta, como nós temos esse conhecimento a partir da doutrina espírita, né? E então, bora lá. Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Item 1. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48. Gente, olha só. Não parece que é um pedido demais para a gente? Mas eu sou tão pecador. Eu sou tão fraquinho. Como que eu vou conseguir tudo isso, né? Mas aí o que a gente... a gente tem aqui umas orientações dos espíritos que vão nos auxiliar a entender quais são esses pedidos, né? Por que Jesus falou tudo isso, né? Como que eu vou amar aquele que eu tenho ódio, eu ajudar aquele que é meu desafeto? Então, eles começam explicando aqui. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, e o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Então, aqui começa a dar uma suavizada. Claro que a gente não vai chegar a uma perfeição como Deus, porque nós somos criaturas, então não chegaremos ao patamar do Criador, certo? Assim é a lógica que a gente tem de que, se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, é perfeição, é o nosso Criador, só que nós somos feitos à imagem e semelhança dele, não é? Então, a gente precisa procurar ser cada vez melhor para se aproximar daquilo que agrada ao nosso Criador, que agrada a Deus. É como se a gente procurasse repetir, né, como se fôssemos crianças, e quiséssemos copiar os nossos pais.
E não é assim que a gente aprende? Não é assim na infância? Papai, mamãe. Aí vai falando, repetindo, e a criança vai tentando repetir, balbuciar, até conseguir papai e mamãe. Vai copiando o andar, vai copiando até a forma de falar, os costumes, né? Tudo a gente vai adquirindo, copiando dos nossos pais, quando a gente é criança. Da mesma forma nós, que ainda estamos na infância espiritual, nós estamos engatinhando na evolução espiritual. A gente já não é um bebezinho lá, totalmente dependente. Mas a gente está engatinhando ainda. Aí não dá para a gente sair correndo. Ainda não temos essa possibilidade. Mas o que precisamos é ter como um parâmetro, como meta, chegar mais próximo daquilo que é Deus. É claro que Jesus, quando disse essas palavras, na época que ele estava dizendo, ele não poderia dizer, olha, vocês precisam ser igual a Deus. Porque não ia caber. Se não cabe na nossa mente de agora, imagina 2000 anos atrás. Né? Então, ele deu esses exemplos aqui, né? Fazer o bem a quem vocês odeiam. Olha só que precioso, né? Porque se a gente for, aí a gente fica pensando hoje, né? Como pôr em prática isso? Gente, se a gente for ver, eu estava assim, assistindo uma série que a personagem principal, ele precisava se tornar perfeito, porque ele precisava se tornar Deus, ele estava lá precisando, eu achei uma metáfora muito legal, ele precisava aprender como que ele ia ser Deus para ele tomar o lugar do pai, né, que ele ia suceder o pai, que era Deus. Então ele chegou à conclusão que para ele ser Deus, ele precisaria ter amor a todos os seres, a todos os filhos de Deus, então a todos os seres, inclusive todos os seres humanos, até aqueles que mais irritavam ele. Então, qual que foi a estratégia? Ele foi tentar, ele escolheu uma pessoa que ele detestava lá e foi tentar ajudar essa pessoa. E quando ele foi ajudar essa pessoa, ele tentou de diversas formas, conforme ele achava que seria importante, como seria para ele bom. Até que ele chegou à conclusão, né, aos poucos ele foi acompanhando essa pessoa, aí ele percebeu que para aquela realidade daquela pessoa, os valores eram outros. Então, o que era bom para aquela pessoa que ele odiava, era diferente. Então, ele começou a perceber que cada um é único e que para ajudar aquele a quem você não é afeiçoado ou que você tem ódio, você precisa entender a realidade do outro. Então, ele chegou a esse ponto de ir entender a realidade do outro, até que ele descobriu muitas dores que aquela pessoa havia passado. Dores da infância, de sentimento de rejeição, de abandono. Então, ele percebeu que as escolhas do adulto que ele não gostava, na verdade, eram reflexos das dores que a criança passava. Então, ele começou a se afeiçoar, só de entender que o outro é diferente, tem as suas próprias histórias e as suas próprias dores. Isso é um exercício interessante, que de repente a gente tem um vizinho tão chato, ou a gente tem um parente tão chato, ou a gente é chato pra caramba e pensa que é o nosso parente que é chato. Na verdade, a gente que é insuportável, né? Mas então, aí a gente precisa observar que cada um tem a sua própria maneira de ser. Às vezes, pela nossa história da infância, dessa existência, e também pela história que nós carregamos de outras vidas. E o sofrimento, às vezes aquela personalidade difícil, ou aquele transtorno de personalidade, ou aquela forma de ser sistemática, tem uma resposta nas dores da infância. E todos nós tivemos dores na infância. Mesmo
mesmo que toda a estrutura familiar tenha sido perfeita. Nós estamos num planeta, num grau de evolução que ainda temos dores, ainda temos dificuldades. E essas dificuldades, essas dores, nos fazem ser quem hoje nós somos. Isso não só para a gente mesmo, para o outro, para o nosso semelhante, para o próximo. Então, esse é um bom exercício de imaginar que o outro é diferente e tem as suas próprias dores. De repente, sou eu que sou intolerante com a história e com o modo de ser do outro, e não o outro que é difícil. De repente, a dificuldade está em mim mesmo. Então, isso é importante, a gente ir fazendo essa observância, porque é muito difícil a gente pensar, mesmo hoje com toda a instrução, toda a orientação, todo o estudo da doutrina espírita que nós temos, para pôr na prática, né, como que a gente consegue fazer isso? Aí a gente, às vezes, assiste um filme, ou conversa com alguém, ou vive uma experiência que nos faz aprender como aplicar aquela lição que Jesus procurou deixar para a gente. Então, lá, 2000 anos atrás, mais de 2000, né? Já estamos indo para os 2025, já está bastante. Então, lá naquele passado, ele já dizia algo que hoje é tão atual, hoje a gente serve para nós, né? Então não é obsoleto, não é passado, é muito atual. Bom, vamos continuar aqui, gente. Alguém quer acrescentar alguma coisa, observar algo? Bora lá, então. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível, aquilo que está no nosso alcance, e que mais pode aproximá-la da divindade. Então, vamos passinho a passinho subindo até chegar mais próximo de Deus. Mas, em que consiste essa perfeição? Então, qual é a perfeição? Jesus mesmo o disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos outros que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Que superação, né? Vou orar para aquele lá, que eu estou querendo ir lá e dar outra porrada nele. Ai, desculpa a palavra, gente, mas eu fui tão espontâneo. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. A caridade, então, resume em si a prática de todas as virtudes. Da tolerância, aqui da paciência, vamos ver, da empatia, né? Outras e outras milhares de virtudes, todas que a gente escolher, vai caber dentro da porçãozinha caridade. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade. Porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Então, tudo que é todo o contrário à caridade nasce do orgulho e do egoísmo. Então, observando que nós não estamos conseguindo ser caridosos naquela ocasião, naquele momento, então a gente pode observar que o orgulho está ali presente, o egoísmo está ali presente. É uma forma da gente fazer uma autoanálise, um autoconhecimento e assim a reforma íntima, né? Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre por isso mesmo
o indício de uma superioridade moral maior ou menor, do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, olha só quanto ele nos exorta a praticar a caridade dia a dia, gotinha por gotinha, até encher o cálice, né, de gotinha em gotinha. Aí a gente vai se acostumando, habituando a viver a caridade. Quando o amor se torna um hábito, aí a gente está dando um passo de maior proximidade à divindade, a Deus, ao Criador. E é claro que a gente sabe que a gente não vai acordar amanhã perfeito e caridoso, totalmente. A gente pode ir exercitando, né? Exercitando aos poucos. Às vezes, ouvir uma palavra, entender, compreender o próximo. Mas a gente, espírita, tem que ter um cuidado com uma coisa, porque como a gente sabe algumas coisas, a gente acha, muitas vezes, vamos dizer, quem aqui já se pegou se sentindo um pouquinho superior, porque sabe, não, mas coitado, ele não sabe das leis da reencarnação. Tá tudo bem se a gente tiver a consciência de que a gente sabe mais. A gente precisa tomar cuidado para não ser orgulhoso e o dono da verdade por isso. Muitas vezes a gente se pega, a vida, ela é tão maravilhosa, a espiritualidade é tão maravilhosa que ela traz para a gente as lições na medida certa. E no momento certo, quando a gente está... Às vezes a gente não consegue entender aquela lição, porque a gente não está querendo tirar o véu do egoísmo, o véu do orgulho. Porque quando vem uma prova, uma dificuldade, é para aprendermos algo que ainda é orgulho e egoísmo. Por mais que seja ou uma dificuldade pequena ou uma grande prova, em algum grau ainda estamos presos na ilusão do orgulho, do egoísmo, que pode ser manifestado como vaidade ou como aquela personalidade de perfeição, né? Mas eu sou tão bom, mas eu já sei tanto, eu já sou tão bom, eu faço tão bem as pessoas. E onde que está? Lá no seu mais íntimo, aquela sementinha que ainda precisa ser brotada, que precisa, assim, se tornar uma árvore frondosa. Qual que é a virtude que está precisando ganhar força ali? Crescer e tornar uma árvore frondosa. Então, a gente precisa, sim, fazer essa reforma íntima, essa análise de onde é que a gente está falhando. E às vezes é mais fácil, aí sempre eu gosto de falar daquele hábito que Santo Agostinho sugere para nós, de a cada dia fazer uma revisão de como foi o dia. Né? Então, antes de dormir, lá um momentinho, no final do dia, às vezes a gente passou por tanta dificuldade, né? Um dia tanto corrido, no automático, né? Das coisas que a gente precisa cuidar na vida, e a gente às vezes se esquece, né? De parar e analisar como foi o dia de hoje. Quais foram as experiências? Onde eu poderia ter sido melhor? Porque de repente eu nem fui mal, nem fui ruim. Porém, como eu poderia ser melhor? Então, analisar aqueles minutinhos preciosos de como foi o meu dia, onde são os pontos que eu poderia ter melhorado, onde são os pontos que eu pisei na bola. Então, como que se eu passar de novo no próximo dia por uma prova semelhante, quando eu tiver este sentimento, porque a gente lembra, eu fiquei com raiva, eu queria falar aquilo, ou eu fiz aquilo, aí depois a gente pensa, eu senti raiva, como que eu me senti no corpo? O que é que eu sentia no meu corpo?
Aí a gente consegue analisar quando eu estou com raiva de novo. Então, quando eu estava com raiva, o que me gerou aquela raiva? Ai, porque fulano fez isso. Foi fulano que fez ou você que não soube receber aquilo que fulano é? Então, a gente precisa assim olhar, então eu poderia ter reagido de certa forma. A gente vai continuar sentindo a raiva, tá? Só que depois, o que a gente faz? Quando a gente estiver sentindo a raiva, a gente já não vai reagir da mesma forma que a gente reagiu e depois se arrependeu. A gente vai sentir as mesmas coisas, só que a gente já fez um plano lá no passado. Naquela noite que a gente pensou, puxa, eu tive raiva, eu reagi assim, não gostei, eu acabei magoando, acabei deixando a situação pior. Então, aí, como eu posso fazer da próxima vez? Aí a gente já planeja. Então, pode ser que na próxima vez a gente lembre daquilo que a gente planejou e pense, já sei, olha que eu estou sentindo raiva, quero esganar ele de novo. Mas não vou esganar. Dessa vez eu vou agir diferente. Aí a gente vai agir conforme a gente planejou. De repente não dá certo de novo. Aí o que a gente faz? Paciência com a gente mesmo. Porque a caridade começa com a gente mesmo, gente. Então a gente começa a se perdoar e pensa, puxa vida, deu errado, deu ruim. Quer dizer que eu não sei como fazer. Busca a ajuda de alguém. Alguém que já passou por uma experiência, um profissional, um psicólogo, um amigo da casa espírita, ou uma pessoa mais velha, um senhor idoso, uma senhora idosa, ou às vezes uma pessoa sábia que é até mais nova, mas que a gente sabe que aquela pessoa pode ter uma sugestão. Aí a gente pede a sugestão, olha, eu tenho essa dificuldade de enfrentar esse tipo de ação das pessoas. Aí às vezes a pessoa, poxa vida, quem está de fora da situação, que não está passando por aquela emoção, consegue às vezes perceber um detalhe que ficou lá atrás. Você já percebeu que sempre acontece isso? E quando você era criança, acontecia semelhante? Aí às vezes a gente consegue achar lá atrás o motivo daquelas dores que nos fizeram ser quem nós somos hoje. E aí a gente percebe que a gente sim também tem dificuldades e defeitos. Mas está tudo bem, contanto que a gente olhe para essas dificuldades e defeitos e não fique se martirizando e nem se fazendo de vítima ou desculpando, justificando. A gente procure fazer justamente a reforma íntima de tentar de novo uma estratégia melhor, até a gente chegar num ponto que vai dar certo a estratégia, que vai dar certo. Eu lembro de uma vez que a minha filha, ela tem uma dificuldade que ela não consegue se expressar, ela não consegue falar em ambientes sociais, com pessoas que ela não tem extrema intimidade. Então, ela tinha um amiguinho da mesma idade, um pouquinho menor, que perturbava, que gostava de perturbar. Só que, de repente, ela começou a perceber que ela tinha muita raiva cada vez que ele vinha com aquela brincadeira de moleque. Então, ela tinha várias vezes um impulso, uma vontade de bater. E aí eu explicava para ela que se bater em alguém, de repente você está dando a oportunidade da pessoa também te bater, porque se você bateu primeiro, você está justificando que pode bater. Então, você pode tomar uma também. Aí, ela, mais uma vez, em outra oportunidade, cara, escanda ele. Não pode, filha, porque machuca, dói, não é melhor. Vamos trabalhar. O que te dá raiva? Qual é a forma? Então, ela falou, eu preciso pôr isso para fora e eu não consigo falar para ele que eu estou com raiva disso. Eu falei, então vamos fazer um exercício aqui. Peguei uma bexiga e falei, fala tudo dentro da bexiga. E aí, quando você terminar, você enche a bexiga, depois você estoura a bexiga. E aí deu certo, gente? Eu nunca mais quis esganar o menino, porque foi aquela vez, ela pôs para fora, às vezes era somente algo que ela queria expressar que estava incomodada. De repente não precisava dizer exatamente para ele, era só tirar daqui de dentro.
aquela fúria que ela tinha. Porque ela não conseguia, na verdade, o que mais incomodava era o fato dela não conseguir expressar que estava incomodada. Então, o problema não era a pentelice do menino. O problema, na verdade, era não conseguir expressar essa dificuldade, essa intolerância que ela tinha àquelas brincadeiras de menino. Então, o maior problema estava nela mesma. E isso ela conseguiu. Mas até a gente chegar a isso, gente, a gente sofreu bastante. Porque a mãe sofre junto, né? Então, mas a gente sempre pode usar de criatividade para a gente poder procurar sempre estar um pouco mais próximo daquilo que é a perfeição. Mais alguém quer pôr alguma coisa, mais algo, acrescentar, compartilhar alguma experiência? Eu só lembrar, para amar o inimigo, né? Todos nós amamos o nosso inimigo, mesmo sem saber. E me garante que meu filho não foi meu inimigo na outra vida. Hoje eu amo de todo o coração a minha mãe, a minha filha, a minha neta, transformar a minha vida hoje em amor. Me garante que uma outra vida nós nos duelamos por herança, por bobagem, por um aparelho de boi, seja por um rio que passa no meio da nossa mata. Ou seja, Deus coloca as coisas exatamente um quebra-cabeça e nós somos peças desse quebra-cabeça e não atentamos para isso. Esse amar o nosso inimigo acontece em várias formas. Uma delas é essa que nós fizemos, essa encarnação da Cristo. Sim, todo mundo conseguiu ouvir. Achei muito bem colocado, enriqueceu, né? E também, quando o seu Antenor começou a falar que nós amamos nosso inimigo, às vezes a gente esquece que o maior inimigo de nós mesmos somos nós mesmos. O nosso maior inimigo é, na realidade, nós mesmos. A nossa dificuldade de entender que nós temos sentimentos que são bons e elevados e outros sentimentos que são mais animalescos, mais da carne, e pode gerar reações, e essas reações que vão gerar as inimizades com o outro. Mas aí, o orgulho, né? O orgulho e o egoísmo, eles são o maior inimigo. E o orgulho e o egoísmo são de quem? Que nós mesmos sentimos, né? O que você... Os pensamentos que nos vão levando para a derrocada, né? Às vezes a gente fica... Gente, hoje de manhã, eu estava numa dificuldade, porque eu precisava terminar um trabalho, e hoje em dia, todo trabalho é online, é no computador, né? E a informática é uma maravilha, toda essa modernidade, facilita muito a nossa vida. Mas quando eu resolvi encrencar, atrapalha. Aí então eu falei, gente, se fosse só escrever no papel, eu já tinha feito faz tempo. Mas eu passei a manhã inteira, gente. E aí eu fiquei com aquele pensamento, depois eu fiquei repetindo o mesmo pensamento de raiva do computador, que graças a Deus eu já superei a fase de querer quebrar o computador, mas depois eu me peguei lá no meio da tarde, fazendo outra coisa, outro problema a resolver, ainda pensando naquilo que, poxa vida, como toda essa modernidade pode dificultar, porque fica complexo algo que era simples. Gente, para que eu estava pensando nisso aqui? Se eu já tinha resolvido, para que a gente fica... Então, os pensamentos, eles também nos mantêm, podem ser nossos inimigos. Por quê? Se a gente não atentar para os pensamentos, ainda bem que eu percebi, né, gente, que eu estava pensando aquela bobagem até aquela hora. Para que eu estou gastando energia com isso se eu tenho tanta coisa para resolver? Eu tenho um estudo do Evangelho mais tarde, gente. Para que eu vou ficar pensando nisso, gastando energia? Então, quando a gente começa a se observar e observar os nossos pensamentos,
Porque os pensamentos geram sentimentos, e os sentimentos geram emoções, e as emoções impulsionam os nossos atos. Então, tudo nasce no pensamento, né? Se a gente não observar os nossos pensamentos, que podem ser os nossos piores inimigos, a gente não cumpre aqui, ó, no amar aos nossos inimigos. Mas os pensamentos, eles também podem ser os nossos melhores amigos. Se a gente decidir trocar os pensamentos. Então, aquele pensamento está me gerando que tipo de sensação? Está me dando ansiedade? Está me dando frio na barriga? É aquele frio da barriga de borboletas ou um frio da barriga de que vai acontecer algo de ruim? Então, vamos observar. Fala, Mara. Viaja e fica inventando. Às vezes a pessoa... vou falar de novo, Mara, por causa do pessoal da internet não vai ouvir que você colocou. A Mara complementou aqui com uma observação de que às vezes os nossos pensamentos, a gente inventa pensamento que nos pregam peça, que a gente cai na armadilha do pensamento. Às vezes alguém manda uma mensagem, você está de boa, aí alguém manda uma mensagem e aí preciso falar com você. Aí você já fica inventando o que será. Aí já pensa o pior, né, Mara? A gente vai... Aí você não pensa, ele está com saudade de mim, vai só dizer, vamos tomar um café. Não, a gente começa a pensar, mas o que será que aconteceu? E aí se preocupa com a pessoa, tá? Ou fica inventando, sofrendo por antecipação, né? Às vezes imaginando, inventando coisas. Por exemplo, se a mãe vai conversar com você, quero falar com você. Pronto. Se minha mãe manda, quero falar com você, gente, aí você pensa, o que eu fiz dessa vez? Ou então tem gente, o que será que aconteceu com a minha mãe? Ela está precisando de alguma coisa, aí já fica inventando, sofrendo por antecipação. E às vezes é só para fazer uma pergunta. Como que é que faz aquele bolo mesmo? Como que é o nome daquela pessoa que não sei o quê? Lembra aquela vez? Eu queria lembrar. Então, às vezes é algo que não traz motivos para sofrer, mas aí os pensamentos podem ser os nossos piores inimigos ou os nossos maiores amigos, né? Então, a gente pode escolher. Mais alguma colocação? Deixa eu ver com as meninas. Pode falar. Uma frase, eu até compartilhei que é interessante, inverter o ditado, os olhos não veem, o coração não sente. Eles colocar os olhos não veem, a mente para nós entendendo. Ai, que legal. Não, essa é boa. Então, como é que é seu nome? A Rosângela, né? A Rosângela falou que ela viu uma frase no Facebook que aproveitaram, né, uma frase já que é um jargão para dizer, ao invés de falar o que os olhos não veem, o coração não sente, aí o que os olhos não veem, a mente paranoica inventa. É perfeito, é exatamente isso. Então, principalmente se você imagina alguma coisa, né? Se você imagina... A mente paranoica, aquela imaginação. Então, a gente precisa tomar cuidado também com as paranoias, né? E, às vezes, a gente acredita tanto naquela coisa que a gente inventou, que a nossa mente inventou, que depois a pessoa explica e você continua preocupado. Ou não acredita na explicação da pessoa. Aí pensa, tá mentindo. Acho que eu sou bobo. Então, tanta dificuldade, né, essa questão. Olha, é bem legal, a gente pode pegar um dia, já teve uma palestra aqui sobre o pensamento. A gente pode, de novo, pegar esse assunto e, dá para discorrer uma noite inteira aqui, né? Mais alguma colocação? Adoro quando vocês participam, assim, fica mais dinâmico, mais divertido. Deixa eu ver lá.
Débora, já falta muito ou pode encerrar? Então, pessoal, por hoje é só. Se a gente ficasse aqui falando de pensamento, já dava para ir a noite inteira, né? Muito obrigada a todos, gratidão à espiritualidade, a todos vocês, encarnados e desencarnados que estão aqui, trocando toda essa experiência. Gratidão ao pessoal do YouTube, de todas as nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima, gente. Valeu, obrigada para todos nós.